Olá, bom dia, tudo bem? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Queria dizer aos amigos e irmãos, quem me conhece, eu sou o presbítero José Nilson, mas queria dizer que não estou trajado como deveria, porque hoje é um domingo, estou aproveitando a folga e nunca mais gravei para o canal. Vou gravar uma rapidinho, ok? Só para relembrar os irmãos. Sou o presbítero José Nilson, sirvo a Deus na Assembleia de Deus aqui no Puxim, Coruripe, Alagoas, e com a ajuda de Deus e a parceria de AD Puxim, este é mais um mostrando a Bíblia, ok? Eu vou te mostrar nesse vídeo rapidinho 6 situações que Jesus viveu nas suas últimas horas aqui na terra. 6 condições que Jesus viveu enquanto estava aqui na terra pelos seus últimos dias de vida como Filho do Homem. Vamos lá? Mas primeiro, vamos abrir a Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 18, no versículo número 4. Está escrito assim: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? É uma pergunta interessante, não é? O próprio Cristo fez essa pergunta sabendo que os homens estavam o procurando para prender. Então, ele fez essa pergunta para aqueles homens. Mas eu quero apresentar aqui, como já falei, 6 situações que Jesus passou nas suas últimas horas aqui na terra. Vamos lá. Vamos abrir aqui rapidinho. No capítulo de número 26 de Mateus, Evangelho de Mateus, procure, abra sua Bíblia aí comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, no versículo 36 ao 46. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, no versículo 39 ao 46. E no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 e até o versículo 42. No Evangelho de João, João escreve, capítulo 18, no versículo 1, mostra que Jesus, ali nas suas últimas horas de vida aqui na terra, ele passou momentos de agonia, ele passou momentos de dores, de tormentos, dores de angústias, dores em que a Bíblia fala que chegou ao ponto de, enquanto eu estava orando, ele suava, derramava água e sangue saía dos poros do seu corpo. Por amor a mim e a você. Jesus estava no Getsemane, nestes capítulos, nestes versículos que falei para você. Mateus escreve, Lucas escreve, João escreve e Marcos também escreve que ele estava no Getsemane. E neste momento em que ele estava no Getsemane, ele clamava, ele dizia: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Tudo isto aconteceu, esta oração ele fez porque ele sabia o que estava para acontecer nas horas que vêm. Aqui no Getsemane, ainda no Evangelho que Mateus escreve, Mateus capítulo 28 ainda, no versículo 47 ao 56, Lucas no capítulo 22, do versículo 47 ao versículo 53, Marcos no capítulo 14, no versículo 43 ao 50, e João no versículo que li, no capítulo 8, João no capítulo 8, no versículo 2 ao 11, fala que enquanto Jesus estava orando aqui no Getsemane, esta multidão chega a Jesus. Que multidão? Uma multidão de soldados do sumo sacerdote Caifás vai para prender Jesus. E Jesus aqui no capítulo 18, no versículo 4, a Bíblia diz que ele sabia a intenção daqueles homens, ele se adianta, ele se coloca na frente dos seus discípulos, porque ali estavam os 11 discípulos, e pergunta: amigos, a quem procura? Sou Jesus, a quem vós procura? Veja, Jesus nesse momento é preso. Ele vai preso. Aqui nesse momento de prisão, Jesus agora, ele vai ao Sinédrio. Levam Jesus preso
para o sinédrio, para ser julgado. A Bíblia diz, Mateus capítulo 26, no versículo 57 ao versículo 68. Marcos fala no capítulo 14, no versículo 12 ao versículo 14. Depois do capítulo 9 ao 24, ele fala que Jesus estava perante o sinédrio sendo julgado por Caifás e sua comitiva de sacerdotes, por amor a mim e a você. Imagine, vamos seguir. Jesus agora, depois de ser julgado por Pilatos, ou melhor, pelo sumo sacerdote Caifás, ele é levado para Pilatos. Como agora, Jesus agora não é mais condenado, não é mais julgado como por um crime religioso. Agora a intenção é julgar Jesus por um crime judiciário, por um crime que cometeu contra o governo, contra a população, contra a justiça de Roma. Aqui, capítulo número 27 de Mateus, no versículo 11 até o versículo 30. Marcos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Lucas, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 25. E João, no capítulo 18, do versículo 28 ao 19. Ao capítulo 19, do versículo 16, fala que Jesus estava perante Pilatos. E nesse momento, Pilatos fica maravilhado com Jesus, mas como foi trazido por Caifás e sua comitiva, não pôde fazer nada por este. Jesus, agora depois que condenado, Pilatos sem poder fazer nada para soltar Jesus, pega um ladrão, um salteador, um homem perigoso, chamado Barrabás, coloca diante de Jesus. Imagine, um inocente diante de um criminoso, para ser julgado, para que a intenção de Pilatos era, o povo vendo Barrabás ao lado de Jesus, é lógico que o povo iria querer soltar o inocente chamado Jesus. Porém, a intenção dos sacerdotes naquela época, naquela hora, já estava traçada, já estava planejada e decidida. A intenção já estava projetada contra Jesus. Não tinha mais como voltar, até porque a Bíblia nos revela que se Jesus não tivesse sido crucificado naquele dia, eu e você estaria perdido. Mas graças a Deus que os últimos dias de agonia, as últimas horas de agonia de Jesus terminou na cruz, porque nessas últimas horas em que Jesus estava perante Pilatos, que foi condenado pela população, Pilatos pega a água, lava suas mãos como sinal de que não tinha culpa nenhuma, que não tinha nada a ver sobre aquela situação. A culpa era do povo, assim como o povo gritou, que caia sobre nós e a nossa descendência o sangue desse justo. Bora, vamos lá, vamos caminhar. Aqui ainda, Mateus capítulo 27, no versículo número 32 até o 56. Marcos capítulo número 15, do versículo número 21 até o versículo 41. Lucas capítulo número 23, do versículo 26 até o versículo 49. João no capítulo 19, do versículo 17 ao versículo 37, fala dos piores momentos em que Jesus viveu aqui na terra. Jesus nesse momento estava em um lugar chamado Caveira, um monte chamado Caveira, lá no alto do monte chamado Gólgota, que é conhecido como Caveira, o lugar onde os homens eram crucificados, onde os ladrões, onde os piores malfeitores da época eram crucificados como a sua condenação final. Jesus, o inocente, estava ali naquele monte chamado Caveira. E a Bíblia nos mostra, o mais lindo que a Bíblia nos mostra, que a cruz do meio era dele. A cruz do meio estava ali, estava Jesus. As duas tinham dois ladrões, uma do lado, outra do outro. Mas a do meio estava do inocente. Aí, o salmista Davi, ele profetiza no capítulo 22, dizendo que, Salmo de número 22, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, na cruz do Calvário. Veja que coisa linda. Jesus levou o seu e o meu castigo. Jesus levou a sua e as minhas dores. Jesus levou a sua e as minhas condenações quando vivíamos no pecado. Uma vez que aceitamos Jesus como Salvador, Ele apaga, joga no lago do esquecimento todo o meu e o seu pecado e nos justifica perante Deus. E a partir desse momento, nós somos transformados, ou vivemos o passo a passo de
transformação em santidade. A partir desse momento, para a igreja e para Deus, somos considerados santos e irrepreensíveis. É claro que isso aqui é um passo a passo, é um processo, não é? Jesus agora é crucificado. Quando Jesus brada, dizendo tetelestais, em hebraico, ele quis dizer: Pai, está consumado, está quite, já está pago, está liquidada a dívida que o mundo tinha sobre o pecado. Aí a Bíblia diz que Jesus, depois de ser crucificado, ele é adentrado, alguém pega ele, coloca dentro de uma caverna, coloca dentro de uma tumba cavada na pedra. Mas a Bíblia diz, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 1 ao 10, Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 8, Lucas, no capítulo 24, do versículo 1 ao 12, e João, no capítulo 20, do versículo 1 ao 18, está escrito que no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra mulher foram ao sepulcro para colocar perfume no corpo apodrificado, ou que estava em processo de podrificação dentro daquela cova. Mas chegando próximo, perguntavam uma para a outra: aqui está o unguento, aqui está o perfume, mas quem vai nos tirar a pedra da porta da sepultura para que nós possamos entrar para colocar o unguento no corpo do nosso mestre? Ora, que surpresa maravilhosa as mulheres tiveram, é que ao chegar perto daquela cova, daquela sepultura, ali estava um anjo sentado sobre a pedra tinha sido removida, o anjo estava ali e dizia: mulheres, o que buscais dentre os mortos aquele que já está vivo? Oh glória! A Bíblia nos revela, queridos irmãos, amigos, que está nos acompanhando neste vídeo rápido, nessa gravação rapidinha, enquanto tem um pouco de tempo para sair no meu compromisso. A Bíblia nos revela que no terceiro dia da semana, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele ressuscitou no terceiro dia, nos garantindo glória, nos garantindo vitória, nos garantindo salvação. Aleluia! A Bíblia nos diz, quando ele se encontrou com seus discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te dê mais uma oportunidade para juntos compartilharmos estas boas dádivas de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que Cristo Jesus te abençoe.